Olá, boa tarde, pessoal do JTNC. Aqui é a Paula Cabreira, sou repórter do jornal. A gente está recebendo hoje a nossa redação Júnior Orozco, que é candidato a deputado federal aqui pela nossa região. Júnior, prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Queria agradecer aí a todos os telespectadores do JNC, a você e ao Márcio, né, que tem feito um grande trabalho de comunicação na nossa região, né? O JNC tem sido um dos veículos que mais circula aqui na nossa região, então quero parabenizar vocês aí por essa iniciativa e por esse trabalho. Obrigada. Para a gente é uma felicidade também que o Júnior é o nosso primeiro entrevistado que abre o nosso canal online para as entrevistas, então agora vocês vão poder assistir a gente também, além de nos ver. Júnior, eu queria que você conversasse um pouco a respeito dessa nova empreitada a deputado federal, né? Você já veio de 2018 de uma eleição, foram acho que 20 mil votos, 30 mil votos já, 31 mil votos, E aí, essa segunda tentativa agora de ir para Brasília em definitivo, eu queria que você conversasse um pouco mais sobre isso. Qual é a expectativa? Olha, Paula, na verdade, assim, nós, lá em 2018, viemos meio que de sopetão, né, para a candidatura, uma situação muito difícil na época da minha vida pessoal, inclusive, né, e a gente conseguiu, né, o objetivo, vencemos a eleição, mas de fato acabamos não assumindo o mandato porque mexeram os pauzinhos para que a gente não tivesse o nosso processo de registro de candidatura julgados até hoje, né? Eu digo às pessoas que quando isso acontece, não é o Júnior que perde, é o ABC que perde. O ABC tem baixíssima representatividade. Hoje nós temos 2 deputados federais de uma única cidade, né? E as outras cidades acabam ficando muito defasadas quando se compara o que São Bernardo do Campo, por exemplo, recebeu de recursos e investimentos do governo federal, e aqui a cidade de Ribeirão Pires, Mauá. Eu dou um exemplo prático quando eu falo nas redes sociais ou quando eu falo para as pessoas da Covid. O hospital ganhou São Bernardo ganhou 3 hospitais permanentes. Mauá ganhou uma tenda no seu estacionamento da prefeitura, né? Então é muito claro que quando o presidente da República enxerga lá a fotografia do seu congresso, ele prioriza quem é que vai votar os seus projetos, quem é da sua base, quem que até é da oposição, mas tem representatividade. Quem é que o público da cidade pensou, qual a cidade que pensou em mandar representante lá para Brasília, qual a região que pensou, e nós aqui do Grande ABC ficamos muito, mas muito atrás de cidades e regiões muito menores do que a nossa, muito menos representativas do que a nossa para o nosso estado de São Paulo, porque de fato às vezes a população vota de qualquer jeito, né? Mas em 2018 eu fui bem votado aqui no ABC, tive muitos votos na Zona Leste de São Paulo, que é onde eu sou nascido, né? Tenho família, muita amizade, e agora nesse novo pleito a gente está concentrando mais o trabalho por aqui, né? Então, em Ribeirão Pires nós temos aqui 2 vereadores nos ajudando, os 2 mais bem votados da cidade, tenho alguma ajuda também do ex-prefeito Kiko, tenho um ótimo relacionamento com o prefeito Clóvis. Eu tenho trabalhado sempre com um posicionamento, Paula, que não adianta a gente ficar dividindo, a gente tem que somar para que a nossa região ganhe, né? Então eu tenho até trabalhado com forças opostas dos cenários políticos locais, porque a minha opinião é que eu posso ser uma ponte de diálogo entre elas. Acho importante a gente falar também, Júnior, dentro disso, que você veio pelo PDT na última campanha, agora você veio pela União Brasil. E a gente sabe que a União hoje tem uma representatividade muito grande, né? Tanto no Congresso quanto nas chapas, por exemplo. Vocês nomearam o vice na chapa do Garcia. Sim. Então, você acha que isso também muda um pouco o panorama? Você está com mais dobradas? Como é que está se desenhando esse cenário? Não tenho dúvida. A vinda para o União Brasil, né, foi uma questão de muito estudo, muita avaliação, para que a gente pudesse encontrar o melhor caminho de representatividade diante até de uma missão que a gente já estava muito
planejado, que é a eleição, né? Porque depois de eleito também, se você vai para uma bancada mais fraca, você também tem menor representatividade. E aqui no estado de São Paulo e no país, o União Brasil é um dos maiores partidos hoje do Congresso e da Assembleia, então nós temos uma representatividade muito grande para que a gente possa, obviamente, até, por exemplo, até indicamos o vice-governador, né, que é o Geninho Juliano, nascido aqui em Ribeirão Pires, né? Hoje foi prefeito de Olímpia. Conheço o Geninho desde a UVESP, quando ele foi vereador. A minha ex-esposa, Vanessa Damo, era vereadora também com ele, e depois ele foi ser prefeito de Olímpia, reelegeu prefeito, virou, acho que assistente na CDHU lá do Rodrigo Garcia, sempre apoiou o Rodrigo Garcia, e agora veio ser deputado, ganhou deputado federal e veio ser agora vice-governador. Então, assim, a gente, no União Brasil, construiu uma grande relação, tanto em nível nacional, com o Luciano Bivar, com o Antônio Rueda, que é presidente estadual aqui também, quanto com os membros do antigo Democratas aqui, né? O Rodrigo Garcia, o próprio Geninho, algumas outras figuras exponenciais do Democratas no estado de São Paulo, que também tem grande influência no país. O Milton Leite, por exemplo, né? Então a gente tem boa relação hoje dentro do União Brasil para acreditar que o nosso mandato vai ser ainda mais forte nesse partido. A questão do PDT lá atrás, eu tenho gratidão, né, por ter conseguido a legenda lá e disputado, vencido, mas acho que faltou um pouco de empenho deles para que as sacanagens que foram feitas com o nosso mandato tivessem peso do partido para que não pudessem acontecer. Então, como não teve, eu achei melhor buscar um outro caminho que era que com certeza eu acertei, União Brasil. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, gente. O Júnior foi eleito, né, Júnior, mas não pôde assumir porque houve um processo de abuso de poder econômico, foi isso que aconteceu? Não, na verdade foi o seguinte, teve um pedido de impugnação da minha candidatura, dizendo que eu tinha um recurso, né, declarado no meu imposto de renda, declarado na minha declaração de bens, que possivelmente seria usado para a Caixa 2 de campanha, possivelmente, né? Só que nem isto tinha uma linha na lei eleitoral para poder impugnar minha candidatura, né? Então isso, quando foi suscitado, o meu advogado, que é o Leandro Petrin, ele disse para mim, Júnior, isso aí é tranquilo, nós vamos passar sem nenhum problema. Só que houve uma demora no julgamento, porque de fato algumas pessoas não acreditavam que eu venceria a eleição, né? Então aquilo foi demorando, ficou para depois da eleição julgar este fato, né? Quando ficou depois para a eleição julgar esse fato, já tinham se declarado os eleitos. Obviamente quem perde o mandato para mim se movimenta, né? E aí muitas forças se movimentaram dentro do judiciário, dentro dos adversários políticos até, para que quem sairia, que no caso seria o Orlando Silva, permanecesse, né? E ele lutou bravamente também, obviamente defendendo o direito dele de estar eleito, né? Muitos erros foram cometidos no meio de todo esse processo, e de fato foi atrasando o julgamento, ficava 6 meses na gaveta de um juiz, né? 6 meses na gaveta do ministro, 6 meses na gaveta do desembargador, e vai, passou os 4 anos e não foi julgado. Então, a gente pode falar que nesse não há qualquer risco, né? Já está tudo certo. Não há qualquer risco. Depois, de fato, assim, suscitaram esse caso do recurso que eu tinha declarado, foi finalizado. Não teve nenhum problema quanto a isso. O que depois suscitaram foi uma rejeição de contas da autarquia Sama, que no mesmo ano, para você ter uma ideia, fui superintendente eu, o Chiquinho do Zaira, o Betão, e nunca esses dois foram questionados sobre isso, né? Então suscitaram isso, um processo que para mim tinha transitado em julgado em 2009, ou seja, se houvesse dolo, se houvesse qualquer tipo de problema de inelegibilidade, 8 anos daria 2017, 2018 eu estaria livre.
Mas é o que eu disse, né? A justiça também tem seus meandres, tem muita política dentro da justiça eleitoral, e o outro lado foi mais forte do que eu, né? Foi mais forte do que eu, tenho que reconhecer, e eu tenho que também agora me preparar melhor para que eu também use da minha força caso alguma dessas questões, outras forças se movimentem contra mim, né? É isso. Entendi. Eu queria falar um pouco também a respeito dessa figura que a gente vê muito nas suas mídias sociais, por exemplo, de pai, né? Apesar de vocês terem se divorciado, aparentemente vocês ainda têm uma boa relação, as suas filhas estão sempre com você. Como é que fica isso agora durante a campanha? Como é que fica depois com Brasília? Tenho falado bastante com a Vanessa sobre isso, porque, de fato, a nossa relação lá atrás ficou muito conturbada diante da nossa separação, foi uma separação muito difícil, tanto para ela quanto para mim, mas hoje a gente está muito bem, graças a Deus, estamos nos conversando bem, nos entendendo bem, somos divorciados, eu casei de novo, né? E a gente divide muito bem essas tarefas de pai e mãe, né? Agora mesmo ela estava me mandando uma mensagem porque tem o Dia dos Pais na escolinha da Duda, né? Eu perguntei se ela iria, ela falou que não, que agora só eram os pais, né? E a gente tem trocado muita ideia, às vezes eu preciso que ela fique um pouquinho mais com as crianças, às vezes ela precisa. Hoje nós temos guarda compartilhada, né? Nós temos guarda compartilhada, fica uma semana com elas meninas e uma semana comigo, né? Então quando está comigo eu levo para a escola, faço toda a atividade que elas têm programada, e quando fica com ela da mesma forma, mas às vezes ela tem algum compromisso, ela me pede, eu fico com as crianças. E quando eu também, às vezes, preciso chegar um pouco mais tarde, ou está muito tarde para eu buscar, eu peço, pego no outro dia, tudo. Mas nosso diálogo hoje é muito, muito importante e muito feliz, porque a gente, graças a Deus, conseguimos nos entender e estamos seguindo, cuidando das nossas filhas com a maior dedicação. Eu acho que quando a coisa é pública, né, os dois figuras públicas sempre fica um pouco mais difícil. Falando em figuras públicas, eu acho importante a gente falar isso também, Júnior. A gente conheceu primeiro a Vanessa, que veio como vereadora, mas a gente sempre via você junto. E nesse meio tempo, você foi crescendo como figura política, foi consolidando o seu nome. Como é que foi sempre essa... Porque você sempre esteve junto, né? Como é que foi essa vida política até construir a pessoa que você é hoje? Na verdade, Paula, a Vanessa sempre foi o nosso objetivo do grupo, né? A Vanessa era uma... na minha opinião, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, para mim ela foi a melhor deputada que o Grande ABC já teve, principalmente para a cidade de Mauá, né? Conquistou o AME, conquistou o Poupa Tempo, conquistou muito recurso para pavimentação, para infraestrutura, a duplicação da Papa João 23, a alça do Rodoanel, recursos para o Nardini. Ela fez muita coisa aqui pela ABC, por Ribeirão Pires aqui, nem se fala aqui, a extensão da Avenida Brasil, muito recurso para a infraestrutura da cidade, em Rio Grande da Serra, o Centro de Referência da Saúde da Mulher. Tudo isso era um time que construía, né? Não era a Vanessa sozinha, mas também não era sem ela, né? Ela era uma pessoa muito relevante e de um carisma muito grande, de uma grande oratória, e isso também levava ela a caminhos muito até distantes do que a gente achava que iríamos chegar, né? Ela se reelegeu 3 vezes deputada, também por uma injustiça muito grande, tiraram o mandato dela em 2016, mas nosso grupo era muito forte, tanto é que depois a gente apoiou o ex-prefeito Átila e eles ganharam prefeitura, né? Então nós fizemos um trabalho bastante amplo pela cidade, né? E a região perdeu quando ela deixou de ser deputada. E a minha figura sempre foi uma figura de bastidor, eu nunca fui uma pessoa da frente das câmeras, né? Eu sempre fui um cara de trás da mesa, ajudando a construir o caminho, né? Eu, o Fernando Coppola, que hoje é o Xuxa, que hoje é vereador lá em Igaratá, coordena a minha campanha hoje, tínhamos até um pouco mais de relação com as lideranças do que a própria Vanessa, porque a Vanessa, ela era uma pessoa de campo, de rua, fazia todo o trabalho dela, muito bem feito, por sinal, mas um pouco distante dos bastidores, porque, de fato, é bom você ter
essa retaguarda que ela tinha, né? Hoje eu fazendo campanha, tendo que cuidar da retaguarda e também da frente das câmeras, eu vejo o quanto é desgastante, né? Eu vejo o quanto é desgastante, tanto um lado quanto o outro. O outro eu já conhecia, né? Agora eu conheço o lado de cá, né? E eu sei agora que agora eu tenho que representar, a continuidade de um belo trabalho que o grupo fez por muitos anos, né? Eu tenho que representar a continuidade de uma série de ações que foram interrompidas quando ela perdeu o mandato, e dar seguimento também naquilo que eu acredito, que eu tenho meta para fazer, eu tenho relação, compromisso, né? Então eu tenho buscado mesclar um pouco daquilo que a gente construiu lá no passado, quando a Vanessa liderava todo esse grupo, e como o grupo veio ficar praticamente todo comigo, né? Então dar continuidade, respeitar muito isso e seguir um pouco de caminhos novos. Essa sua liderança, que você já tinha, como a gente já disse, você já tinha essa articulação, você tem grandes nomes ao seu redor, né? A gente sabe que Garcia te adora, tá sempre com você, como você disse, você tá com o Volpi, você tá com o Kiko, você tem essa abertura com muita gente. Eu tenho aqui hoje no ABC, graças a Deus, a relação com todos os prefeitos, todos, né? Ainda não conheço a nova prefeita de Rio Grande da Serra. Conheço, assim, de conversar, assim, mas nunca fui ao gabinete dela, não, porque realmente a cidade passou por uma briga política muito grande, né, e acabei não conhecendo ela ainda pessoalmente, assim, dialogando de político para político, né. Agora, o Volpi, que eu tenho boa relação, o Volpi nasceu lá no grupo do Leonel também, assim como eu, né, nós nascemos lá no grupo do Leonel Damo, aprendemos o que a gente achava que tínhamos que levar para a nossa vida de bom, e aquilo que a gente achava que não era tão bom assim, deixamos que a história fosse corrigindo. Então, o Volpi eu conheço já há muito tempo, o Kiko é um grande amigo, desde que era prefeito de Rio Grande da Serra, tenho apoio também do ex-prefeito Gabriel Maranhão, tenho uma boa ligação com o Claudinho, em que pese agora ele tenha saído, né, mas eu tenho uma boa ligação com ele também. Lá em Santo André eu tenho o apoio do prefeito Paulo Serra, eu tenho uma boa relação com o Auric, eu tenho o apoio do prefeito Felipe, tenho uma ótima relação com o prefeito Orlando Morando. Então aqui no ABC a gente está bem alicerçado para que a nossa campanha possa fazer exatamente aquilo que eu disse lá atrás, uma ponte entre forças que nem cogitam se conversar, porque eu acho que é isso que está faltando aqui para nós no ABC e no Brasil, né? Essa briga, essa polarização, direita e esquerda, é uma coisa que não leva a comida para a mesa do povo, né? Então, ou a gente resolve o problema das pessoas primeiro, antes de pensar em ideologia, ou nós vamos ficar sempre vivendo essa ilusão de que um é melhor que o outro é melhor que um, e o povo sempre passando a dificuldade. Aqui no ABC eu quero ser isso, quero ser o elo com o governo do Estado, estou trabalhando com o Rodrigo Garcia, que é um amigo também, conheço ele desde o primeiro mandato da Vanessa na Assembleia, ele era ainda o presidente da Assembleia, e tem uma ótima relação com o grupo dele, né? Então eu acho que ele tem tudo para ser reeleito governador, tem uma estrutura muito bem alicerçada no que ele já entregou para o Estado de São Paulo, e os aventureiros que vêm aqui brigar no nosso estado, a gente tem que mostrar para o povo, falar, eles não querem o teu bem, eles querem briga, né? E eu acho que agora essa é a nossa missão, fazer essa ponte do governo do estado, e do governo para o presidente da República. Nós lançamos pela União Brasil a Soraya Tronic, que é uma senadora do Mato Grosso, que eu ainda não tive pessoalmente com ela sozinho para que a gente possa falar um pouquinho mas eu tinha o Luciano Bivar como um grande amigo, também tenho ele como um grande amigo, ele é candidato a deputado federal por Pernambuco, né? E então a nossa alternativa de primeiro turno é essa, mas eu digo às pessoas que é o seguinte, quem ganhar a eleição vai contar com o Júnior Orozco lá no Congresso para ajudar, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Ciro, seja a Soraya, a Simone, quem for presidente da República pode contar comigo para ajudar a tirar o Brasil dessa encalacrada que colocaram a gente. A gente tem 2,5 milhões de pessoas aqui no ABC,
Qual que é a sua plataforma? O que a gente pode esperar de você lá em Brasília? Quais são os seus principais projetos, Júnior? O que você acha mais importante nesse momento? Eu acho que um dos projetos que a União Brasil defende, e eu quero encampar como deputado, é a questão da reforma tributária, que tem que simplificar a vida de quem quer empreender no Brasil. Hoje, quem quer empreender no Brasil aqui sofre demais. É um emaranhado de impostos, um emaranhado de problemas que as pessoas que têm um dinheiro para investir aqui em algum negócio no Brasil pensam 100 vezes antes, porque sabem que tem uma série de armadilhas que pode fazer com que o dinheiro que ela tem lá guardadinho não se multiplique através do negócio, pelo contrário, né? Se perca dinheiro com isso. Então a gente tem que ter essa visão para não onerar o investidor, né? A gente tem perdido muito aqui na região, principalmente, né? Olha, veja que no ABC nós perdemos a Ford, perdemos agora a Toyota, e quando perde essas grandes indústrias, o que a gente está entregando para a nossa população? Mais desemprego, porque não é só o emprego direto, são todas as indústrias da cadeia produtiva, todos os empregos indiretos que vão indo embora, e as pessoas vão ficando em situação mais difícil, porque também o ciclo de consumo regional reduz, e tudo isso vai dando à nossa região, principalmente nas áreas fabris, uma ideia de cidades fantasmas, região fantasma, porque só vê galpão fechado com placa de alugas. Então a gente tem que ter essa visão do empreendedorismo, de voltar a gerar emprego aqui no ABC. É esta a minha grande batalha. Eu tenho um trabalho social muito grande. Meu pai, há 30 anos atrás, fundou uma ONG, que é uma ONG que faz uma série de trabalhos sociais, dentre os mais emergenciais, mas sempre foi muito focada em alguns trabalhos também para geração de emprego e renda, fazendo pontes entre as pessoas desempregadas que precisam se qualificar para ir para o mercado de trabalho, e fazendo também algumas parcerias, né, para empregar pessoas em modelos diferentes, associativistas, cooperativistas. A gente tem uma grande experiência nesse sentido. Depois da pandemia, nós começamos a trabalhar um foco que a gente viu de um problema social muito grande, que são as crianças. Porque a gente sempre cuidou das famílias, do emprego, do pai empregado, a mãe empregada, mas as crianças começaram a ficar numa situação de vulnerabilidade tão grande, principalmente porque ficaram 2 anos fora da escola, ficaram, às vezes, com o pai e com a mãe, desabrigados porque não conseguem mais pagar aluguel, foram morar em ocupação, ou foram morar embaixo do viaduto. As crianças ficaram sem alimentação, porque também muitas delas que saíram da escola não tiveram aqueles auxílios governamentais para que substituísse a merenda que ela comia lá na escola. As escolas em tempo integral, então, agora aumentaram, mas na época da pandemia, quem tinha um filho na escola e precisava trabalhar, não tinha mais o que fazer. Tinha que tirar da escola, teve que tirar da escola, e muitos perderam o emprego. E teve também um caso, Paulo, que é muito gritante, as pessoas não conhecem. O estado de São Paulo tem 300 mil órfãos da pandemia. Perderam avó, avô, cuidador, pai, mãe, e essas crianças estão sendo amparadas por onde? Nós estamos fazendo um trabalho pela nossa ONG, de parceria com clubes de futebol, escolinhas de várzea, academias de dança, escolinhas de reforço, entidades assistenciais outras que trabalham com projetos de criança, para que esse contraturno escolar daquelas crianças que estão hoje em situação de vulnerabilidade fora da escola em tempo integral, possa ser atendido por essas entidades. Quando a criança está fora da escola no total, no geral, ela não vai nem de manhã, nem de tarde, está fora da sala de aula, a gente fez um trabalho muito grande com os conselheiros tutelares, para que eles possam, através dos seus mandatos, requisitar que a prefeitura acolha essas crianças, né? A gente pode falar hoje em números de mais de 200, 300 crianças, desde o início do nosso projeto, já acolhidas dentro das nossas requisições pelos nossos conselhos tutelares no estado todo. Então a gente fez fórum de discussão, fez uma série de debates sobre o tema, e o fortalecimento dos direitos da criança
também vai ser a bandeira do meu mandato, porque, de fato, hoje a gente vê muita modinha em algumas redes de proteção e as nossas crianças abandonadas nos faróis, pedindo, jogando bolinha, vendendo balinha, e as pessoas passam por elas como se nada tivesse acontecido. Então esse vai ser um foco, e eu digo, né, prioridade não tem plural, né? Se eu tiver que defender uma causa para que o Brasil no futuro seja melhor, eu vou defender a causa da proteção da criança. Acho que é isso, Júnior. Eu queria agradecer muito sua presença aqui. Sei que agora é sempre corrida nessa época do ano, né? Então, eu queria agradecer a todos que ficaram em casa assistindo a gente. Obrigada, até a próxima. Eu quero agradecer também, obrigado a todos vocês, obrigado aqui ao JNC. E Paula, foi um prazer grande te rever. Sempre um prazer receber você. Obrigado. Tchau. Tchau.